corriqueiro. Mas e o primeiro caso mais impactante? Você fala pra ir pra rua, né? Que eu me lembro. Não, o primeiro caso que caiu na mesa. Foi assim, que eu fiz, vamos dizer assim, um trabalho completo, né? Começo, meio e fim. Foi uma investigação de estupro. Aquela que minha filha ficou dormindo no banco da delegacia. Porque eu estava no plantão ainda. Conta quando a gente pra nós começou essa história. a gente começou a fazer essa investigação, eu estava no plantão, né? Porque no plantão as pessoas não... Os policiais não têm tempo para investigar. Normalmente é o atendimento de ocorrência ali. Tá. E é um negócio mais imediato, né? Chegou um flagrante, você tem que buscar mais uma outra, prender mais alguém na sequência. É normal, mas investigação no plantão policial é muito raro acontecer. Mas nesse caso a gente começou a trabalhar porque a gente percebeu que nós atendemos a primeira vítima, né, no plantão, e aí depois passou um tempo e a gente faz o boletim de ocorrência e esse boletim de ocorrência é encaminhado para o setor de investigações da delegacia. Então, no plantão você não tem esse tipo de sequência. E aí passou mais um tempo, mais um outro caso, a gente Mas percebeu... de estupro também? De estupro também. Eu trabalhava com 2 escrivãs, assim, extremamente espertas, muito dedicadas, muito competentes. E aí, quando a gente começou a ouvir a história, nós começamos a olhar para a outra e falamos assim, mas, nossa, parece tanto aquele... Tô achando que tem alguma ligação. Isso é uma diferença de quanto tempo? Coisa de... Não deu nem um mês. Caramba. Não deu nem um mês, a gente estava fazendo outro boletim de ocorrência. E aí eu virei para ela e falei assim... Só que o nosso plantão a gente trabalhava 12 por 24, 12 por 72. Nossa. Então, quer dizer, nesse meio tempo, quantos... Né, vamos dar uma olhadinha para ver se não está acontecendo mais coisa. Começamos a pesquisar, vimos que tinha mais coisas acontecendo. E assim, o que me deixou preocupada é que eu percebi que só eu lá no plantão estava percebendo isso. Nossa. Que tinha gente lá que tinha que estar percebendo isso que não estava percebendo. Então eu falei... É complicado, né? Acho que era a devida atenção ali, né? Eu acho que passando batido aqui. E aí a gente começou a investigar, assim, do primeiro caso até o dia que teve o desfecho, que um foi preso e o outro morreu, foram 3 meses de investigação. Então vamos fazer isso de uma forma cronológica ali. Teve o primeiro caso, aí depois teve o segundo, onde vocês ligaram o alerta, e aí a senhora, junto com algum outro investigador, não sei... foram atrás de buscar mais casos daquele tipo. Né? A gente foi pesquisar no sistema para ver se a gente achava outros casos de estupro e se identificava que era o mesmo modus operandi, os mesmos indivíduos. Eu não sei se pode falar, mas como que começou a correr essa investigação? Como é que vocês começaram a investigar? Como é que começa uma investigação num caso como esse? Não necessita num primeiro momento ser muito formal, né? Você pode fazer alguns atos de investigação sem necessariamente trazer isso para o inquérito. Porque que tipo de ato, mais ou menos? Você pode fazer uma pesquisa, você pode fazer um ofício e pedir uma imagem de câmera, né? Você pode ouvir uma vítima, você pode conversar com pessoas que você acha que de alguma forma pode ajudar. Tem um monte de coisa que você pode fazer que não entra não vem para o universo da investigação. Você não precisa ela documentar. Assim, porque toda investigação está documentada no inquérito policial, em tese. Né? Então, tudo que existe... Só aquelas 500, 600 páginas e tal? Sim. Mas assim, como eu não tinha ainda um investigado, um suspeito, então não tinha por que eu trazer isso para um inquérito, porque eu ainda não tinha um inquérito. Poderia até ter instaurado, mas achei desnecessário. A gente começou a trabalhar para levantar imagens, né? E aí, realmente, nós tivemos... Desse primeiro caso que eu falei, que foi a primeira vítima, ela estava saindo da academia. Isso você pode dizer o bairro, alguma coisa? Sim, porque isso aí foi super noticiado na época, tá? Documentado. Foi no bairro Barcelona. São Caetano também? São Caetano. Então ela estava saindo da academia e ela foi abordada por um indivíduo. E aí esse indivíduo aí depois entrou um segundo indivíduo no carro. Ela estava saindo de carro? Ela estava saindo de carro. Então eles abordaram ela no carro. Abordaram como se fosse um assalto ali, né? Aí levaram ela para um lugar onde ela foi estuprada por 2 indivíduos. Depois liberada numa região ali da... É que eu não vou lembrar direito, porque cada uma... Mas elas eram abandonadas, deixadas, né? Ou no bairro de Santo André e São Bernardo. É uma região que é divisa ali. Fica bem divisa de São Bernardo e Santo André. Largaram ela e levaram o carro? Deixaram o carro. Sempre levava alguma coisinha. Ou levavam... naquela época era
como chama? Aquele Discman. case de CD. Discman, né? Levaram um CD Nossa, de esse foi uma, 2000 e levaram o pouquinho. celular, levaram o ticket de alimentação. É porque era ticket ainda, nossa. Sempre levava alguma coisa da vítima. Então a gente começou a perceber aí, por As esses familiaridades. detalhes. Por esses detalhes que você começa a perceber, Ligar Pode os ser. casos. ligar um caso ao outro, exatamente. Esse é o primeiro trabalho, porque quanto mais pessoas você tiver para te colaborar na investigação, Sim. mais ela caminha rápido. Então aí a senhora foi, começou a ligar isso, fazer essas pesquisas e tal, e viu que ali tinha uma familiaridade, tinha algo parecido. Sim, tinha. Então começa a ligar que pode ser a mesma pessoa agindo assim ali na região. Exatamente. Tá. Pode prosseguir. Aí, bom, eu não vou assim lembrar tem alguns detalhes muito interessantes nessa investigação que acho que é que se ficar aqui eu faço um Pode programa falar, só pode pra... falar. Não, pode falar, sério, Não, fica à vontade. porque então assim, aí é que as coisas foram acontecendo e a gente foi trabalhando com o material que chegava. Por exemplo, essas imagens da academia, a princípio, ele fazia a abordagem dela no próprio carro. Eles faziam a abordagem da vítima no próprio carro. Então, entrava no carro da vítima, levava ela para o lugar e deixava ela lá. Não tinha... Era um padrão. não tinha um outro carro. Uhum. A gente não sabia se eles tinham um carro. Como eles chegavam Como ali. eles chegavam, né, eles se Porque antigamente movimentavam. também não tinha tantas câmeras nos estabelecimentos. E aí, quando a gente puxou as imagens da câmera de segurança da academia, nós vimos que ela sai da academia e passa um tempinho depois passa um Fusca verde. Quer dizer, não dá pra ver que era verde, porque... Um Fusca, fica preto e branco. Não A sei, imagem. não sei porque a gente... Não consegui Não dava identificar, pra saber né? que era um Fusca verde, eu acho. Não tenho bem certeza. Não, a gente sabia que era um Fusca verde, mas porque depois da última vítima. Isso que eu falo. Porque é um Vai negócio ligando. que vai e volta, vai e Tá bom, volta. não tem problema, pode falar. Porque à vontade essas sobre imagens isso. chegaram, a gente viu o Fusca passando, mas até então... Acho que é detalhe. Até então não tinha feito sentido. E quando aconteceu o último caso, que aí foi um pouquinho diferente, porque eles pegaram 2 meninas ao invés de uma, Quantos casos foram no total desses? foram 5. 5, tá. 5 casos. E quando eles fizeram a última vítima, na verdade, eles pegaram 2 meninas ao mesmo tempo. E aí, quando colocaram as meninas dentro do carro delas, em algum momento uma delas levantou a cabeça e viu o Fusca verde. E aí a gente falou, opa, Fusca. Já Nós tinha vimos o visto Fusca antes. passar daquele... E a gente viu que esse Fusca, ele tinha algumas características, ele tinha aquela calota... Cromada? não, cabeça de ovo que fala. Sim. Ah, tá, sei. Então, tinha um adesivo na lateral, e aí a gente começou a fazer um trabalho em cima de levantar fuscas verdes aqui. Aí a gente viu que tinha muito Fusca verde na região. E aí, na verdade, um polícia meu teve uma grande sacada, porque a gente pensou assim, a gente mapeou, né, todo o local. A gente fez um mapa inteirinho para saber onde elas tinham sido pegas, onde elas tinham sido deixadas, e a gente viu que, apesar delas serem deixadas, era uma região muito grande, mas as saídas dali, né, do bairro de São Bernardo, tanto São Bernardo, do lado de São Bernardo, quanto do lado de Santo André, só tinham 2. E esse policial falou assim, eu vou fazer uma campana lá no local, vou ver se eu vejo passando algum Fusca verde. A gente tinha uma descrição já, Já tinha uma era um ideia. moreno, era um pardo e o outro era branco. E aí ele chegou de manhã e ficou lá parado perto do Habib's ali na região de Santo André, na Pereira Barreto ali. E ficou lá olhando. Aí todo Fusca verde passava, ele anotava a placa. Ele anotou a placa, daqui a pouco ele pegou e ele me ligou. Só, eu acabei de ver um Fusca verde aqui. Anota a placa. Porque eu achei o cara meio parecido. Tá bom, peguei. Anotei a placa. Falei, depois a gente checa. Mas eu não ia esperar pra checar, né? Já liguei na delegacia, que eu tava em casa. Liguei na delegacia, pedi pra puxar a placa. Retornei pra ele e falei, olha, é uma oficina, um endereço tá aí perto de você. Você não quer aproveitar e checar? Aí ele pegou e foi até o local pra checar. Assim, na moralzinha, né? Não, sem levantar, de suspeito. boa, sem, né, ninguém... Como se fosse um civil normal ali, não um policial civil. Não, vai checar, vou passar lá pra ver o que é, Tá. se eu vejo alguém, né, e se era uma casa, e chegando lá era uma oficina mecânica. E por que isso fez bastante sentido pra gente? O carro tava no nome de uma mulher, mas até ainda assim, às vezes o casal tem um carro e tá no nome da mulher, não quer dizer que o homem não dirige, né? Porque aquele carro, no caso, estava sendo dirigido por um homem. E quando ele chegou lá, era uma oficina mecânica. E ele viu a pessoa na porta. E aí, por que isso é importante?
por causa do detalhe de uma das vítimas com quem eu conversei. Porque eles agiam em dois. O Moreno nunca mostrava a cara. Tava encapuzado? Hã? Encapuzado ele ficava? Não, ele falava, não olha pra mim. Ah, tá. E as meninas com medo não olhavam. E o outro já não fazia questão nenhuma de esconder a Tá cara. nem aí. E uma dessas vítimas, lógico, toda apavorada, ele falou, não olha pra mim e tal. E ela começou a tremer, ele pegou na mão dela, ficou segurando a mão dela. Aí ela viu que ele tinha as unhas todas sujas. Ah, Suja de mecânico. graxa. Aí eu já estalou, falei assim, Mecânico. né? Aí eu... Só que no último caso, uma das meninas tinha visto já tinha visto o rosto desse Moreno. Aí eu liguei para checar a descrição batia. Aí eu peguei as fotos que a gente tinha, isso sem levantar, sem saber de nada. Eu fiz o levantamento da foto pela CNH para fazer um reconhecimento formal, porque se eu tivesse o reconhecimento formal, depois eu ia pedir a temporária e prendê-lo. Só que eu levei a foto, aí quando eu levei a foto pra menina reconhecer, eu já tinha entrado de férias. Mas eu fui mesmo assim. E ela olhou a foto, ela falou assim, ai, não sei, é parecido, mas eu não tenho certeza. Ai, pode ser, não sei, ele parecer mais claro. Eu falei, bom, mas não adianta fazer, vamos ter que mudar de estratégia. Talvez eu tenha que trazer o cara fazer um reconhecimento pessoal, então. Nesse meio tempo que eu entrei de férias, essa foto do Fusca verde... eu te printei essa imagem e eu, antes de sair de férias, eu deixei com o chefe dos investigadores, porque eu saí de férias, mas a equipe continuou trabalhando. E levei para esse PM que fazia bico nessa academia. Uhum. E aí foi ele que viu esse carro circulando com esses dois indivíduos com a descrição que eu já tinha passado. E aí ele me ligou, aí eu estava na festa da minha filha, do aniversário dela. Era aniversário dela. Era aniversário dela, a gente estava na festinha, ele me ligou e falou, doutora, eu vi esse carro circulando por aqui. Eu falei, você já pegou a placa? Ele falou, já peguei. Falei, então eu tô aqui na festa da minha filha, já tô indo pro local. Ele falou, não, pode deixar que eu já liguei para 190. E naquele dia tava tendo um jogo até, acho que no estádio Anacleto Campanella, e tinha muita viatura da Força Tática. Aí a viatura da Força Tática patrulhando, encontrou o veículo. Só que não estavam os dois no veículo quando encontrou, tava um só. E aí a sacada do policial da Força Tática, porque ele começou porque puxando a ficha dele, ele tinha uma receptação. Eu já tinha respondido. Uhum. Então, em tese, passaram uma ocorrência em provável estupro, o cara tem uma receptação. O carro não tinha nenhum problema. Só que ele começou a fazer umas perguntas pra ele e começou a se enrolar. Mas o que você veio fazer? Eu vim esperar minha namorada. Mas como é que era o nome dela? Aí ele titubeou pra responder. Demorou para responder. Qual que é o telefone dela? Eu não tenho o telefone dela, eu fico esperando ela aqui. Ele começou a ver que a história estava muito estranha e aí resolveu levar ele para a delegacia. Aí nesse segundo momento me ligaram de novo e falaram, doutora, estão levando para a delegacia. Eu falei, bom, agora é a hora de encerrar a festa, acabar com a festa aqui, todo mundo vai embora, bota a filha no carro, bota bolo no carro, e vai para a delegacia. Ela ficou dormindo na delegacia. A gente conversou com ele a princípio negou, mas aí a gente mostrou a foto, a gente tinha a foto do carro, tinha a foto dele. Eu falei, você tá para lá de encrencado. Aí ele começou a jogar a responsabilidade no outro. A gente falou, tá bom, então você vai levar a gente lá, né? Um cara certo, né? Aí ele falou que não era ele que soprava. Ele falava que não, que já estava junto, junto que ele era obrigado. Papo furado, né? Que a gente finge que acredita, lógico, pra... lógico. Ele ia levar um outro, né? Aí levou... Aí nós fomos em 4 viaturas da Força Tática, mais uma viatura da Polícia Civil. Fomos até o local, pra lá de São Mateus, na 3ª Divisão. Nossa, 2 horas da manhã tava lá na 3ª Divisão lá. E sua filha na delegacia? Minha filha dormia no banco da delegacia. E aí nós pedimos para esse que estava preso chamar o outro, ele chamou. Com certeza ele deve ter desconfiado, né? Aí já efetuou disparos para cima dos policiais, aí já invadimos e na troca ele levou a pior, né? Aí ele morreu lá, não, foi socorrido, não foi no local que ele morreu, foi socorrido, morreu no hospital, e aí eu fui até a delegacia 49 para apresentar a ocorrência pro meu colega, que eu estava junto, né, presenciei tudo, e voltei para a delegacia para fazer os trabalhos, porque o outro não estava em flagrante, nem tinha mandado, então eu tinha que dar um jeito, ele tinha que ficar preso. Fica preso outro. Aí voltei para fazer o interrogatório dele, para... fizemos um reconhecimento. Não fizemos um reconhecimento diferente desse caso, porque nós fizemos um reconhecimento de mão, de voz, né? E aí já estava o outro reconhecido, já tinha
O local ele era procurado, o que morreu era procurado. Nossa, tudo Tinha lascado. passagem, não era por estupro também, tinha coisa da vítima na casa, tinha arma, tava tudo. Então era Ligava ele às vítimas ali, né? Então, O que aconteceu, né? foi um quebra-cabeça que fechou ali naquele momento. Mas é cheio de detalhezinhos, cheio de negocinho. Mas você vê, é um assim. detalhe mesmo que vai casando no É os outro, né? detalhes, é os detalhes. Por causa da oficina, a mão do cara suja, o Então. Fusca. Mas isso Pertences você tem. da vítima, né? Das vítimas. Então, por isso que eu falo, eu quando vou conversar, seja com uma vítima, ou seja com uma testemunha, eu gosto de perguntar muito detalhe. Detalhe que às vezes isso não vai fazer diferença nenhuma. Pode não fazer na hora, mas depois, então, como de fato, teve uma outra menina que ela falava, eu saí o local para onde elas foram levadas para serem estupradas, né? Ela falava, eu via árvores muito grandes. E depois a gente veio descobrir que ele morava perto do Parque Central. Por isso que ela via as árvores grandes, era por causa disso. Então a gente sabia que era aquela região. Então, assim, foi isso. Aí com isso, nós esclarecemos 5 estupros. Um morreu, graças a Deus. O que ficou vivo, só a primeira condenação pegou 17 anos. Nossa. E naquele dia a gente evitou um estupro, né? Sim. Certamente eles iam fazer mais uma vítima. Com certeza, evitar. Com certeza iam fazer mais vítimas, mais e mais vítimas. É lamentável, né, cara? Você pensar isso, né? Como que pode... E não é um caso, né? Todo dia tem um caso desse tipo. Você liga a TV, é o que mais tem, né? Desse naipe. E infelizmente as coisas continuam ocorrendo.